Fala pessoal, estamos aqui em mais um Isbel Talks. Estamos iniciando aqui hoje com um convidado especial. Conheci ele recentemente, mas já se tornou um amigo. A gente gosta de muitas coisas que estão bem relacionadas aí, né? Uma delas é a academia, a gente acabou de conversar sobre isso. Depois Eric pega um pedaço do corte da academia e joga pro e joga pro começo, né? Bom, o Eric vai estar participando aqui com a gente também. Dá um oi pra galera aí, Eric. E aí, galera, tô aqui no bastidor, mas tô atento. Tá atento, o Eric hoje vai estar na voz lá e eu acredito que a gente vai manter dessa forma assim nos próximos, né? Porque a gente precisa de alguém aqui para estar cuidando das câmeras. Eu tinha acabado de elogiar aqui o quão bom ele é com isso, né, cara? O cara Exatamente. É brabo, bichão mesmo. E ele tá ali hoje e nosso convidado é o Anderson Fineto. Aí sim, cara. Eu pensei que eu ia esquecer, mas não é Anderson Fineto. Gente, obrigado pelo convite, obrigado, Eric, pelo convite, por estender isso pra gente. Tô muito contente de estar aqui, cara, estar aqui nessa casa que é referência, né? A referência em teologia, referência em escola de formação evangélica, desde que eu me entendo por gente. É isso aí, cara. Desde que cresci ouvindo falar do Isbel, na verdade. Que massa. E desde já muito feliz também por você ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente. Antes da gente começar aqui com as nossas perguntas, eu terminar de apresentar o homem aqui, né? Porque você vai entender o motivo pelo qual o Anderson está aqui. O Anderson, ele é um pastor diferente. Você vai entender do que eu tô falando. Bom, mas antes disso, eu quero lembrar a você que nós estamos em período de matrículas aqui no Isbel. Nós estamos aí abertos para formação pastoral esse ano e os eixos também que envolvem 3 partes da formação pastoral, né? Que é o eixo bíblico, o eixo ministerial e o eixo teológico. Você vai ter acesso aos links aqui embaixo na descrição, clicando no card. Eu acredito que conversando com o cidadão, depois fala com o Lucas para ele colocar o card lá no vídeo. E você vai ter acesso, vai se matricular. Estamos numa promoção especial que esse ano o Isbel faz 70 anos, cara. 70 anos. 70 anos formando os pastores, pessoas sérias e uma denominação que o tempo já provou que é uma denominação séria, uma teologia sólida. Enfim, né? Diante de tantas dificuldades que a gente já enfrentou com a igreja no Brasil, temos ainda pessoas sérias fazendo isso, né? Bom, essas são as oportunidades que você tem. Vamos iniciar a nossa conversa aqui com o Anderson. Anderson, que ele é dono de uma agência de marketing. Correto. Corretíssimo. E você vai entender porque ele é um pastor diferente depois que você entender o nome da agência dele. Eu sou dono da Church. Dono da Church. E mídia. É isso aí, cara. Eu fundei a Church de fevereiro para março de 2020. A gente faz aniversário mês que vem. Olha aí que massa. Mês que vem a gente faz aniversário de 4 anos de existência. Estou aí há quase 10 anos na área de gestão de tráfego, de atendimento ao cliente, de planejamento estratégico e marketing. Antes disso, trabalhei com treinamento corporativo, que foi onde eu comecei a estudar marketing dentro das áreas de treinamento. Já fui setor corporativo, desenvolvimento humano e organizacional, já passei por tudo isso, onde isso é área comercial. Mas hoje eu sou dono de uma agência focada em tráfego, focada em produção de mídia, cada vez mais focada em produção de mídia. E quando eu precisei batizar a agência, quando eu precisei dar um nome para a agência, uma das primeiras opções foi essa. Falei assim, vou chamar de Church. Aí eu desisti. Eu falei, não, vou chamar de Church. Vou chamar de negócio, ninguém vai entender esse negócio. Ninguém vai se ligar no que é isso. Acredito que muita gente pergunta até hoje, né, cara? Não, todo mundo pergunta. Todo mundo pergunta. E tem gente que às vezes vai e fala assim, nossa, tem gente que manda currículo pra gente e quando chega na entrevista a pessoa fala assim, mas Church, por que Church, né? Aí eu tentei outros nomes, pensei em outros nomes, mas na hora de bater o martelo eu falei assim, não, vai ser Church. Vai ser Church, é o que a gente vai fazer. Essa pergunta que não quer calar, que todo mundo precisa saber, os motivos, brincadeira. Mas, como foi que chegou a isso? Eu lembro que você tem duas explicações, duas versões. Tenho duas versões para a história. Do porquê Church. Né? Foi assim, eu estudei marketing por força de pós-graduação. Então eu tenho 4 pós-graduações na área de marketing, uma pós-graduação na área de gestão. Mas a minha formação superior é de bacharel em teologia. Então que tem tudo a ver, Marcos. Tem tudo a ver em teologia. Para mim, são as coisas mais parelhas que existem na face da Terra. Mas eu tenho duas vertentes da história. Eu tenho a versão curta, que é a seguinte. O pessoal pergunta, por que Church? Eu falo assim, não, porque eu estudei teologia e eu sempre falei que quando eu cansasse, eu ia abrir uma igreja.
eu cansasse de tudo, na minha vida eu abri uma igreja, então ninguém pode dizer que eu não abri, eu abri a minha igreja, abri a church. E a versão longa, que é o que faz parte do manifesto da marca, dos valores da empresa, é assim, lá o nome church em inglês é muito para casar com marketing, para posicionamento, esse tipo de coisa. Mas quando a gente vai pegar o sentido de igreja, né, que a gente vai lá para os termos originais, a gente pega eclesia, que na tradução mais literal, pelo menos assim me ensinaram lá onde eu estudei, é chamados para fora, né? A tradução mais literal é chamados para fora. E esses chamados para fora, ele era de uma vertente de quando a gente tinha cidades gregas, as polis, né? E se você for pegar, esses chamados para fora no sentido de assembleia, de convocação de assembleia. O pessoal saía da cidade, as pessoas que eram consideradas livres pensantes, não só livres, não só pensantes, livres pensantes, saíam da cidade, olhavam a cidade de fora e tinham ideias de como melhorar ou resolver problemas da cidade. Debatiam entre si e voltavam para a cidade, com ideias que mudavam a vida da cidade. E a church é isso, né? A church, em essência, é isso. O que a gente faz na church? A gente tem ideias que vão impactar, que vão mudar, que vão trazer resultado, que vão mudar posicionamento. Então, são ideias para transformar um cenário. Então, o sentido de eclesia é esse. Casou perfeitamente. Casou perfeitamente. Tanto que o slogan da agência do último ano para cá, a gente começou a fazer um trabalho de marca própria muito mais forte, é ideias para mudar o seu mundo. Né? Então, o nome da agência é Church, o slogan é ideias para mudar o seu mundo. Então, eu meio que resgatei ali um pouco da raiz da formação para assim, ter um caminho abençoado, para ter um caminho inspirado naquilo que no final é o que eu sou, né? No final eu sou teólogo, né? Sou formado em teologia, né? Que massa. Não nego essa raiz, né? Que massa. E quando eu ouvi isso a primeira vez, a gente vai conversar muito aqui ainda, mas quando eu vi a primeira vez ele falando sobre isso, cara, que história massa e que percepção também, né, da sociedade atual, do que a gente vive como marketing de forma geral, que as empresas vivem a respeito disso. E se tornou o seu diferencial, né, cara? Na sua empresa, seu diferencial é literalmente perceber como outras pessoas não percebem o que está acontecendo à sua volta para modificar o mundo da sua empresa. Exato, para modificar, para melhorar, para reposicionar ou até para fazer manutenção. Hoje, se a gente for falar de marketing, hoje ele é muito mal entendido, que o marketing ele visa manutenção de mercado. Né? Marketing é a ciência de manutenção de mercado, de ampliação e manutenção de mercado. A galera acha que marketing é divulgação. Daí, se a gente for falar de divulgação, a gente está falando de publicidade e propaganda, que é uma coisa totalmente diferente, né? Que é tornar público e propagar. A definição de publicidade é essa. Torna público, propaga. Só que quando a gente fala de marketing, a gente está falando da manutenção da vida dessa empresa enquanto existente no mercado. Então, isso é o que a gente tenta trazer muito de diferencial enquanto empresa. A gente tenta fazer coisas, ter ideias e participar da vida dos clientes de uma forma que você pegue ali e consiga modificar cenários. Modificar cenários, seja em campanhas que vão ter um pouco mais de lead, em clientes um pouco mais qualificados. Muitas vezes a gente acaba interferindo no comercial, treinando um pouquinho o comercial. Hoje a gente trabalha muito com automação. Então, trabalhando com automação de marketing, a gente tem que ter o processo inteiro na mão. É isso aí, ter o processo inteiro na mão é basicamente você abraçar o comercial, abraçar a parte do financeiro, abraçar a parte da precificação. Você tem que conhecer sobre tudo, né? Sobre tudo. Tudo interfere no seu trabalho. Exatamente. Uma das coisas que a gente estava conversando, cara, e que acho que é bem relevante para esse momento, né? Como iniciou a tua história até chegar ao marketing, né? Como começou a tua paixão por teologia e como chegou até aqui, até né? chegar a church, passei por muitas churches, né? Até chegar a minha church, eu passei por várias churches. Mas começou assim, eu cresci numa família que tinha que funcionava da seguinte maneira, minha mãe sempre foi muito religiosa e ela sempre foi muito de 0 a 100, assim. Então se ela é religiosa em alguma coisa, ela era até o limite do negócio. Líder do movimento. Exato, não, e ia, e era voluntária, passava a noite cozinhando para evento, para acampamento, para N coisa. E meu pai, ele sempre foi aquele cara que é o católico não praticante, que toda família tem. Toda família, pelo menos, tinha muito isso, né? Porque você ser brasileiro era você ser católico antes.
Você vinha de fábrica católico. Nascia assim. Nascia assim, você era católico. Você, sou católico. Mas você vai, faz alguma coisa, crismou. Não, mas sou católico, né? Como que era? Então eu tinha um pai que era católico não praticante e uma mãe que era muito fervorosa em tudo que fazia, né? Eu sou um filho caçula que veio meio que pra... Sabe aquele filho que... Tem aquele caçula... Eu venho de família descendente italiana, então o caçula é aquele filho que fica grudado para cuidar da família, né? Eu tenho irmãos mais velhos que têm de 12 a 13 anos de diferença de mim, então eu sou aquilo ali bem mais velho. Não, bem mais velho. Que eu brinco assim que eu tive um convívio com meus irmãos que foi muito bom depois de adulto, né? Porque daí que eu virei gente e consegui conversar com eles. Enquanto eu era criança não dava muito. Mas a minha mãe ali, um pouco depois que eu nasci, ela entrou na renovação carismática. E entrou até também, era voluntária em tudo quanto é evento, vivia dentro da renovação carismática. Foi na época que estourou a Canção Nova também. Então foi uma coisa interessante. Foi o primeiro grande movimento de mídia que expandiu um movimento religioso no Brasil. Você tinha ali a mídia amiga da Igreja Católica, mas não como a Canção Nova, de ter a mídia na mão. Primeiro com rádio, depois com TV, depois com local, né, de reunião. Conglomerado Canção Nova, né, grupo Canção Nova. E eu acho muito admirável o trabalho que eles fizeram de coexistência de mídia e religiosidade. Eu acho muito bem feito. Então essa percepção veio depois, né? Veio bem depois. Não, na época eu nem sabia que era isso, né? Falava assim, nossa... Aí eu ia dizer, tu já era um gênio, cara. Não, na época eu tava lá 3 horas da manhã, todo mundo acordado, rezando, né, altos terços, e eu lá falando, nossa, gente, o que eu tô fazendo aqui? Era porque minha mãe tava lá trabalhando no evento. Quando eu tinha de 6 para 7 anos, a minha mãe ela foi acometida de leucemia. E isso fez ela pensar em muita coisa, né? E isso deixou ela mais dentro da Igreja Católica ainda. E segundo ela teve uma experiência ali que foi a conduzindo para a igreja, que na época era a igreja evangélica. Então ela saiu do catolicismo da renovação carismática para uma igreja missionária pentecostal. Né? Missionária pentecostal da década de 90. Do né? manto. Do manto, né? Você tinha que ver, né? Era aquela igreja que hoje é muito raro, hoje até é difícil a gente falar, mas é aquela igreja que você ia no monte, literalmente. Você pegava a estrada rural, ia no monte orar e você tinha que ver o mato acender. Era um fenômeno. Já passou? Não, e tem história, tem relatos de pessoas que irmão já flutuou. Irmão flutuou, aí ventava mais forte, o galho entortava, o anjo tá no galho. Aí a pessoa olhava e falava, nossa, o mato está acendendo, né? E existia 2 tipos de crente, o que foi no monte, que era um crente de verdade, e o que não foi no monte, que não tá ali ainda. Né? Que era bebê na fé, né? É isso aí. Aí você tinha o fenômeno das línguas estranhas, todo mundo tinha que falar com línguas estranhas, senão não era considerado batizado no Espírito Santo. Então eu participei dessa igreja, cresci nessa igreja, cresci nesse tipo de igreja. Na década de 90, a gente vivia, isso não só onde eu estava, mas a gente vivia muito o que depois a gente veio chamar de teologia do medo. Né? Você tinha que ter medo de alguma coisa na década de 90. Ou você tinha medo do seu pastor, seu pastor te visitava do nada. Você tá vendo novela, irmã? Isso é pecado. Você tá dando lugar pro diabo entrar na sua casa. Tá dando brecha, né? Tá eu já vi algumas casas, cara, que tinham um móvel, né? Que escondia a TV. Escondia a TV. A usurpadora lá comendo solta, mas não podia. É isso aí. Não podia mostrar. Né? Ou você tinha medo do seu pastor, você tinha medo do diabo. Que o diabo ia te pegar em qualquer curva, o diabo estava em tudo. O diabo estava no filme da Disney, o diabo estava no desenho animado, na maionese, o diabo estava em toda parte. O diabo tem o melhor plano de expansão mercadológica que eu já vi na minha vida. Na Coca-Cola. Na Coca-Cola, porque o diabo tem... primeiro que ele é multissegmentos, né? Aparentemente ele é multissegmentos, empreendedor. Ou você tinha que ter medo de Deus. Né? Na igreja que eu cresci, você tinha que ter medo de Deus. Não é temor, é medo. Porque todos esses elementos somados, eles te colocavam no medo do inferno. Né? Eu vivi muito isso. A igreja que eu cresci, teologicamente falando, era muito similar à igreja católica medieval. Você tinha que ter votos. A gente não fala de promessa, né? A gente falava promessa lá. A gente falava assim, não, você tem que fazer um voto com Deus. E seu voto pode ser a renúncia de algo específico, até alguma bênção.
Então, isso era muito forte na igreja. Era a época que estourou Josué Orion, ou Irion, até hoje eu não sei o nome dele, que ele também pregava contra a cultura pop da época, que falava assim, ó, você tá vendo esse DVD aqui, ó? Se você pegar esse DVD e colocar contra a luz, tem uma mensagem subliminar. Eu lembro disso aí, cara. Você lembra disso? Eu lembro, isso daí as mensagens subliminares. As mensagens subliminares, porque o Rei Leão chega, bate a pata e forma não sei o quê. Sex, né? Sex na palavra. Isso. Que ele chegava e falava assim, não, porque minha filha de 3 anos de idade falou assim, não, papai, agora eu quero a Bela e a Fera, eu não quero mais seguir Jesus. Tinha Eram umas coisas assim. E também nessa época estourou no Brasil aquela série de filmes Deixados para Trás. Então, nossa, todo mundo morria de medo, porque era um cenário apocalíptico, assim, distópico. Então, a igreja que eu cresci era essa. Eu era um cara muito impopular, eu era um cara muito tímido na minha infância. Porque, assim, eu cresci gordo, eu cresci nerd e cresci tímido. Eu tinha todos os elementos para sofrer um bullying maravilhoso ali na década de 90, que era obrigatório, né? Uma pessoa com essas... Eu tinha obrigação de sofrer bullying naquela época, as pessoas tinham obrigação de fazer bullying comigo naquela época. E era o entretenimento da turma, né? Exatamente. Então, assim, eu era sempre o mais gordo da sala, eu era sempre o cara que tirava as melhores notas da sala em compensação. Então, eu era aquele cara bem CDF, né? Hoje o nerd é popular, o geek é popular na minha época. Gostar de quadrinhos, gostar de... CDF de é CDF. CDF merecia levar, né? Na minha época era assim, merecia era levar, desse jeito. né? Era um bullying comendo solto. Pessoas assim, usualmente acham na igreja um acolhimento muito bom. Porque por mais rígida que seja a igreja, você faz parte de alguma coisa. Você faz parte de alguma coisa, você tem uma aceitação, e quanto mais tímido, mais cara de santinho, né? E mais fácil também de ser disciplinado, mais fácil de seguir aquilo Esse ali. tem cara de evangélico, né? Tem... Então, assim, eu era o típico menino crente. Eu era tão crente, naquela época, e tão quietinho, tão bom moço, por essa soma de particularidades, que todo mundo olhava para mim e falava assim, esse menino vai ser pastor. Então, como eu não tinha amigo para brincar, para sair, eu estudava e lia a Bíblia. Estudava e lia a Bíblia. Todo mundo vai falar assim, esse cara vai ser pastor, esse menino vai ser pastor. Cresci com isso na cabeça e foi indo. Fui crescendo, passei a infância na igreja, passei a adolescência na igreja, passei o início da vida adulta em igreja pentecostal. Quando chegou a hora de eu virar agente, falar assim, vou fazer o vestibular, o que eu vou fazer? Eu não tinha plano B, porque para mim a minha vida era aquilo ali. Eu não pensava em ter outra profissão e ser pastor. Eu não pensava em ter outra profissão e ser cristão. Eu pensava em ser sacerdote. Eu queria ser sacerdote. Queria ser pastor. Então, eu falei assim, vou fazer teologia. E eu encanei que eu queria fazer teologia não por seminário. Queria fazer teologia na faculdade. Queria ser formado em teologia. Mas por que isso na época? Eu não me lembro. De verdade, não me lembro. Eu sei que eu encanei com isso muito... Eu acho que pela questão da escolha profissional mesmo. Tipo, você chega ali, tá todo mundo prestando para alguma coisa, entrando em alguma universidade, e eu não me senti bem de fazer a escolha, tipo assim, vou ali, vou fazer um curso livre, seminário. Um seminário. Quero estudar, quero ir para a faculdade também. Fui para a faculdade, né? Aqui. E a faculdade que eu escolhi, ela tem um viés totalmente diferente da teologia na qual eu cresci. Eu cresci na teologia pentecostal da década de 90, baseada na experiência pessoal, na revelação, na catarse. O culto tem que ser catártico, senão ele não é culto. Se você vai Não que hoje seja tão diferente. O que muda é o viés da manifestação, muda o tipo. Mas era assim, se você vai no culto e não tem 10 irmãs girando no manto, o culto não... Se eu não me arrepiei 3 vezes, se eu não me arrepiei 3 vezes, se eu não enrolei a língua para falar, esse culto foi carnal. Esse culto não foi espiritual, esse culto não passou do teto. Tem alguém em pecado. Tem alguém em pecado. Se Deus não te usou hoje, você está em pecado. Você volta para sua casa e vê o que você está fazendo, senão você vai ficar de banco.
que é pior que desviar, né? Ficar de banco é pior que desviar. É o pior sentimento do crente, né? Porque se você fica de banco, você está ali exposto ainda. Então fica assim, puto, o cara tá de banco. O que será que ele fez? Por que ele não tá indo? Por que ele não tá tocando? Por que ele não tá cantando? Por que ele não tá dando aula? Ele tá de banco. E é pior que não estar lá, né? Desse assunto aí a gente conversou no último podcast sobre a relação da culpa, né? Sim. E o quanto esse sistema religioso voltado para esse tipo de implantar culpa na pessoa, o quanto ele busca controlar as pessoas. Então, pôr o cara de indisciplina no banco é uma forma, às vezes, de você estar querendo controlar, só que o resultado é a perda da pessoa. Exato. Você vai gerar feridas, né? Você vai machucar e a pessoa não vai se sentir mais pertencente. Então, é muito mais fácil ela sair. Então, eu já conheci pessoas que passaram por esses processos aí. Geralmente tem a ver com relacionamento, com a menininha que não é da igreja, que não é cristã. Os casos maiores que eu conheci foram esses, né? E aí não aguentou a disciplina. Teve que ir para um lugar onde a ripa doía menos. Ele tem que zerar a história, né? Uhum. Que ele é muito marcado ali pelo que ele fez. Então, normalmente, o cara que fica de banco, o cara que tem muita exposição. Tipo, eu fui hold nessa igreja pentecostal. Fui hold, cuidava de cabo. Cuidava de cabo, de microfone, de equipamento, né? Então, Como todo bom crente adolescente também. né? Porque assim, eu cantava muito mal. Eu tentei tocar violão, não era bom, pelo menos a coisa mais próxima da música que eu tenho que conseguir aqui fazer. Pra tu carregar. Eu vou carregar essas caixas, né? Não aprendi a soldar até hoje, mas eu era rude. Então a gente tem muito convívio com a galera do louvor, né? Com a galera da música. Esse pessoal tem muita exposição. E quando um cara desse fica de banco, compensa muito mais o cara procurar outro lugar. Porque ninguém nunca mais vai dar credibilidade para o que ele fizer. Esse cara ficou de banco um mês, ele fez algo, como que ele vai ministrar? Né? Então o cara ele se sente culpado por ter feito algo que destoa ali daquela comunidade. Ele se sente culpado por estar de banco. E vão fazer ele se sentir culpado até pelo processo dele depois, por ele ter que passar por um processo. Então o cara não aguenta, o cara sai. O cara sabe porque fala, eu preciso zerar essa história, eu preciso ir para um lugar onde ninguém me culpe. Porque muitas vezes a vida dele, às vezes ele já se perdoou, às vezes não também, mas às vezes ele já se perdoou. Muito provavelmente, na experiência dele com Deus, muito provavelmente ele já alcançou o perdão, né? Mas não o perdoou. Como não o perdoou, ele não é mais aceito. Não pertence, compensa ele buscar outro lugar. Para ele continuar sendo o que ele é, ele precisa buscar outro lugar. Né? Mas voltando... A gente estava falando sobre... A ida para a faculdade, né? Isso. E a ligação também que teve, né, dentro da tua faculdade com o mundo que tu tá vivendo, né? As escolhas que você fez no meio do caminho. As escolhas que eu fiz. Foi uma surpresa muito grata para mim ir fazer teologia como bacharel, né? Eu tive... Vamos dizer assim que eu tive sorte, escolhi um lugar legal, equipado, bem localizado, e lá, fazendo teologia onde eu fiz, no nível de bacharelado, eu tive duas coisas que me desenvolveram muito. Primeiro, que só tinham 2 pessoas com 18 anos na turma. Eu e outro rapaz que era seminarista de igreja reformada, né? Na verdade, 3 fatores lá foram muito importantes para mim. Qual foi a igreja, cara? Porque é difícil a igreja enviar o cara presbiteriana. A presbiteriana, ela tem o regime de seminaristas, né? Isso, mas eles enviaram para lá, para a faculdade. É daqui. Ah, entendi. Então, foi enviado para a faculdade. Ah, né? entendi. Mas a gente recebia também lá na faculdade uma galera de fora, ou galera que passou pelo seminário próprio da igreja, mas ia fazer a validação. Fazer a validação do bacharel. Porque depois os caras, às vezes, embarcavam no mestrado, davam aula para a igreja, davam aula na própria faculdade, né? Então, 3 coisas foram muito importantes lá, não 2, 3. A orientação da faculdade, porque daí eu tive contato com a teologia reformada. E a teologia reformada, ela é extremamente oposta à teologia pentecostal. Pode-se dizer o que quiser, mas ela é antagonista. Ela é antagonista da essência ao fim. A pregação de uma igreja pentecostal talvez nunca vá se encaixar dentro de uma igreja reformada. Né? Para os reformados nem tem pregação na igreja pentecostal. Né? Para os reformados, porque uma coisa que é muito legal é porque a centralidade do culto reformado ele é a exposição do Cristo pela palavra. Né? Então... A centralidade de uma igreja reformada
está na pregação real, em algo ser pregado, em algo ser dito. A igreja pentecostal e a neopentecostal, ela se baseia na experiência que você tem lá dentro, que pode ser no louvor, pode ser na pregação, pode ser em qualquer coisa. Então, muda muito o foco. Isso conflitou muito com a minha visão teológica. Mas da questão de formação profissional, o que me ajudou muito? Eu era um dos mais novos da sala. Todo mundo, fora eu e o cara da presbiteriana, fora eu e o seminarista, pelo menos ele já tinha emprego, né? Eu nem tinha. Fora eu e o cara da presbiteriana, fora eu e o seminarista, todo mundo estava na sua 2ª ou 3ª graduação. Caramba. Então, eu estudei com economistas que tinham 20 anos de carreira. Eu peguei uma turma que a galera foi fazer teologia por um desenvolvimento, por uma realização pessoal ministerial. E isso veio muito a calhar para mim. Eu estudei com economistas, estudei com contadores, estudei com administradores, estudei com executivos de venda, estudei com arquitetos, estudei com N profissões ali, e tudo cara em empresa muito grande. Muito grande. Eu estudei com um cara, e eu tenho uma amizade pessoal com ele até hoje, que fez o primeiro projeto 3D arquitetônico aqui da cidade. Olha aí. Ele foi o primeiro cara que colocou um prédio em 3D para ser exposto como modelo de venda. Esse cara foi meu colega de sala. Né? A gente tem aqui no interior do Paraná, aqui na região, a gente tem um conglomerado agroindustrial chamado Seara. Eu estudei com o chefe do financeiro da Seara. Eu aprendi precificação dentro da teologia, porque eu estudei com essa galera. Eu aprendi a montar preço com essa galera. E eu tive uma grade muito legal de teologia, porque a gente tinha dogmática, homilética, hermenêutica, a teologia bíblica, teologia sistemática, história da igreja, a gente tinha tudo isso, mas eu tive primeiro uma carga imensa de filosofia. Se eu pegar a minha carga de filosofia, eu devo ter tido 70% da carga horária do meu curso foi filosofia bruta. Caramba. Né? Tanto que assim... Quantos anos o curso lá? 4 anos. 4 anos. 4 anos, o bacharelado de 4 anos, 70% do curso baseado em filosofia. E houve até, por exemplo, se eu quiser tirar uma licenciatura em filosofias, é de 6 meses a 1 ano, por exemplo, pelo tanto de carga que eu tive. Tive muitas ênfases nas ciências humanas de forma geral, sociologia, antropologia, e coisas que me ajudam até hoje, e que foi onde eu de fato aprendi a fazer algumas coisas, foi lá, porque, por exemplo, eu tive ADM dentro da teologia. Eu fui estudar administração dentro de teologia. Formação de empresa, formação de caixa, fluxo, despesa, ativo, passivo. Eu aprendi isso na faculdade de teologia. E a gente estava até conversando sobre isso, né, cara? Que é uma carência para os pastores atuais. É uma carência. O pessoal que está se formando agora não entende muito sobre isso, né? E você é uma pessoa que está falando não só como quem teve envolvimento com a igreja, mas também que tem uma empresa, cara. Vê que massa. Então, tudo, eu falo brincando, mas é muito de verdade. 90% do que eu uso na minha empresa hoje, eu aprendi na faculdade de teologia. Os conceitos de administração eu aprendi na faculdade de teologia. Pitch de vendas. Então, assim, porque vamos colocar assim, e assim, me escute bem, porque a minha fala não é pejorativa, mas o modelo de negócio igreja, como a igreja se organiza juridicamente, financeiramente, o balanço contábil de uma igreja, ele é um dos melhores modelos para você estudar e ficar bom de negócio. No sentido bom da coisa, não no sentido pejorativo, a igreja é um bom negócio. Não, igreja é uma escola maravilhosa para você estudar. Porque é um negócio que não tem produto, não tem serviço. Você tem que estabelecer fluxo, conforme você vai pegando tamanho, você tem que estabelecer equipe, você presta muito serviço não remunerado, você tem muito pro bono dentro da igreja, você tem que manter aquilo com saúde financeira, equilibrado, a luz da igreja não pode cortar, a água não pode cortar, você tem que equipar a igreja, você tem que administrar pessoas dentro da igreja. Que é a parte mais trabalhosa de todas. É a parte mais trabalhosa de todas, e muitas vezes você começa esse ofício de forma voluntária. Então, por exemplo,
esse colega meu de sala, que ele entrou lá como seminarista. Para ser seminarista, você tem que trabalhar 1 ano de graça. Para só depois a igreja avaliar a tua contratação. Pelo menos assim era quando ele entrou. Então, você aprende a gerir pessoas, negócios, crises, né? Porque quem está na igreja está em crise. Se não está em crise, está no lugar errado. Né? Já pode se arrebatar. Para quem acredita, já pode se arrebatar. Porque a vida humana ela é crítica. Né? Então, você aprende a administrar o ser humano, você aprende a administrar o negócio, fazer balanço financeiro, eu aprendi dentro da teologia. N coisa eu aprendi dentro da teologia, da faculdade de teologia. E outra coisa também que é muito legal é o seguinte, eu tive 2 anos de formação psicanalítica lá dentro. Então a gente passou 2 anos do curso estudando psicanálise bruta. E depois eu até tentei fazer faculdade de psicologia. E eu achei o curso de psicologia muito mais fraco, muito menos informação do que eu tive na teologia. Olha aí, cara. Então, assim, quando eu estava estudando a fundo Freud e Jung, tem que falar Jung, quando eu estava estudando tanto psicologia humanista, a psicanálise propriamente dito, enquanto eu estava estudando Lacan, se você vai para a faculdade de psicologia, você passa muito tempo até chegar em conteúdos densos assim. Né? Por quê? Porque era prezado onde eu estava, e isso me formou muito bem, era prezado que a gente tivesse todas as habilidades para que o ser humano ficasse bem atendido onde ele estivesse. Fosse no caráter financeiro, fosse no caráter administrativo, fosse no caráter da sustentabilidade de pertencer à igreja. Então, eu aprendi a ser pastor, por assim dizer, vendo tudo isso da vida da igreja. E essa carência que você diz, eu vejo que a gente tem excelentes líderes espirituais hoje, mas não líderes humanos, né? Essa palavra foi forte, hein, cara? Líderes espirituais, mas não líderes humanos. E é interessante, cara, que a gente tá numa denominação grande e essa realidade não é só da gente, é de alguns outros lugares também. E a realidade é a seguinte: às vezes a igreja precisa ir buscar alguns profissionais fora, porque não tem gente dentro muito bem preparado para executar algumas coisas. Quando, na verdade, eu acredito muito no que você está falando, que a teologia e a igreja, ela sempre vai ser e deve ser uma das maiores responsáveis por formar excelentes profissionais no mercado. E isso acontece, cara. Parece uma besteira, mas o cara que lidera um grupo na igreja, uma célula, já ouviu falar igreja em célula e tal, o cara que lidera um grupo na igreja e começa a administrar aquela quantidade de pessoas, a interagir com elas, a cuidar delas, a ajudar essas pessoas a cuidar das respectivas áreas da sua vida, né? Cara, olha que conhecimento essa pessoa vai ter. Quando ela chegar na empresa, a gente até brincou com esse termo ontem, ela vai se envolver muito bem no fit cultural. Ela vai alimentar o fit cultural ali. Ela vai alimentar o fit cultural daquela empresa de uma forma absurda, mas olha que legal, cara. E você tá falando de um curso que você estudou há muito tempo, que te ajuda até hoje. Exatamente. Eu entrei na faculdade de teologia em 2008. E eu vejo coisas lá muito mais atuais do que eu vejo até em faculdade de negócios hoje em dia. Por exemplo, a gente não contratou ele para vender teologia no ISBO aqui não, tá, pessoal? Ele tá fazendo isso, é a história dele. Não, mas, por exemplo, você deu o exemplo da célula, tudo assim. Eu tenho uma equipe lá e cabe a mim, enquanto eu tenho uma gerente de operações que cuida do funcionamento prático da coisa na minha ausência e também na minha presença. Né? Então, tipo assim, ela responde pela agência na minha ausência, mas ela cuida do funcionamento prático da coisa. Mas o que acontece muito, sempre aconteceu de eu chegar, olhar a produção, olhar a equipe e falar o seguinte, eu mando um WhatsApp para a pessoa, bicho, eu vou na cozinha, depois você vai lá, pega um café, me encontra na sala de reunião. A pessoa vai, eu olhar para a pessoa e falar assim, cara, você não tá bem hoje. O que tá acontecendo com você? Tô vendo que você não tá bem. Não, porque eu tô rendendo. Não, você não tá rendendo? Beleza. Você tira um cochilo ali e você volta a trabalhar. Não é esse o problema. Você tá bem? Você tá bem? Você acha que eu aprendi isso onde? Eu aprendi isso na essência do que é o pastoreio. Pastoreio é cuidado. A gente até conversou, né? Tipo, a gente fala muito de gestão. O exercício ministerial é um exercício de gestão. Né? Para gestão vem de gestar é gerar e dar vida, dar condições para que a vida se desenvolva de forma plena.
Eu aprendi gestão aprendendo a ser pastor. A olhar, aquele famoso assim, cara, eu vi que você não foi no culto ontem, você tá bem? Porque eu já tive pastores assim. Tive muitos pastores que não foram, obviamente, mas eu já tive pastores assim, eu já acompanhei pastores assim. O cara chega e fala assim, cara, eu vi que você não foi no culto ontem. Eu vi que você sempre senta em tal lugar no culto, você sentou na última fileira. Vi que você tá meio cabisbaixo, vi que você tá meio afoito. Eu não aprendi isso quando eu fiz um MBA em gestão de pessoas. Você aprendeu isso? Eu aprendi isso na teologia, aprendi isso sendo treinado para ser pastor. Igreja, cuidar de gente, exato. Cuidar de gente, cuidar de vidas. Eu aprendi dentro da faculdade de teologia. Aprendi sendo teólogo, aprendi me preparando para esse tipo de serviço, né? Porque exercer ministério é servir. Né? A gente esquece muito disso também. E muitas vezes, a gente esquece, não digo assim, eu já esqueci muito disso na minha vida. As pessoas esquecem muito disso na vida delas, porque não é mais dito. Né? O ministério não é um lugar de plena autoridade. A autoridade vem pelo exercício. O ministério é um lugar de pleno serviço. Eu aprendi isso na teologia. E esse princípio eu levo para a minha empresa. E dá muito certo lá, porque eu acho que nunca me indispus a não ir trabalhar no sentido de trabalhar ao lado das pessoas que eu emprego. Eu emprego pessoas que eu tenho a mania de trabalhar junto. Né? Tipo assim, quantas vezes eu não fiz um par, que a gente chama de par criativo nas agências, né? Que é assim, quantas vezes eu não trouxe um diretor de arte, não trouxe um designer e eu fui o par criativo no sentido de eu ser o redator da coisa. Deixa eu só te ajudar assim, com isso aí rapidinho, cara. Ajuda ele aqui com o microfone, cara, que eu acho que ele tá caindo diversas vezes aqui. Isso, ele deu uma... Sabe quando o cara tá tentando prestar atenção no cara e o microfone tá assim, ele tá descendo. Ele tá descendo junto com o microfone. Ele não colocou o boné pra trás. Não, a gente atende um médico que ele lida com impotência masculina. Aí a gente fez uma série de vídeos pro carnaval dele. Aí o médico falou assim, às vezes você tá lá na empreita, né, e o negócio fica descendo. Você tem que ser igual o Falcão, colocar o boné pra trás e ir pra abrir. Bom, agora que você colocou o boné pra trás, cara, pode continuar. Você puxa o boné pra trás, assim. Aí a gente ficou daí vendo o corte do filme do Stallone. Não, porque daí você põe, eu coloco o boné pra trás, eu me sinto igual um caminhão agora. Agora eu tô bruto pra continuar. Aí, acho que foi. Disposição de servir junto com a minha equipe. Disposição de trabalhar, de colocar a mão na massa. Tipo assim, eu costumo dizer assim, eu não gosto de ser um gestor de mesa. Não gosto de estar lá só sentado na minha mesa. Eu tenho que estar trabalhando, né? A disposição de trabalhar. Ou o entendimento que ter essa disposição é necessário e é importante. Cuidar da equipe, ver quando a equipe não está bem, prestar atenção nos sinais da equipe. Eu aprendi na teologia. Não aprendi fazendo psico. Não aprendi no MBA de gestão de pessoas. Aprendi a essência disso na teologia. Eu tive uma formação muito boa no sentido assim, me desenvolveu muito como ser humano. Eu acho que a gente tem uma visão muito mística da faculdade de teologia, que a gente vai aprender altos mistérios, né? Eu sempre brinco assim que a galera, quando eu falava, nossa, eu faço teologia, o pessoal achava que eu estudava com Harry Potter, cara. Que eu só aprendia coisas insanas, que eu só falava de coisas extremamente transcendentais. Tu vê espírito? Você vê espírito, mas como é que é? Tem gente que perguntava, mas no céu é assim mesmo? Eu falava assim, cara, não sei. Nunca fui lá, cara. Nunca fui, cara, né? Tipo assim, no inferno o diabo fala desse jeito. Eu falei, cara, não sei, né? E tal coisa, né? O que eu aprendi de verdade foi assim. E eu também fui com essa expectativa para a faculdade, né? Mas eu acho que eu fui lá para encontrar uma coisa muito espiritual e encontrei uma coisa muito humana. E isso me formou muito bem no quesito ser humano. Né? Então, assim, essa formação humana, essa formação que ensina a pessoa a se preocupar com todo do que acontece na vida da igreja, porque a vida da igreja é uma vida. E ela tem tudo que a vida normal tem. Ela tem conta, você tem dor de cabeça, você tem o casal brigado, você tem o cara que separa, você tem gente que perde pai, que perde mãe, você tem gente que os pais estão divorciados. Você tem uma vida ali acontecendo que não difere de nada da vida. Todo mundo ali é humano.
E o que eu aprendi na teologia foi lidar com todas essas esferas. E isso é uma coisa que eu reproduzo até hoje, seja nas empresas pelas quais eu passei, onde eu tive algum cargo de gestão, alguma coisa assim, bem como eu reproduzo na minha, né? A essência da minha empresa é essa, é ter esse olhar para o todo. Né? Cara, desde que a gente começou a conversar, uma das coisas que me chama muita atenção é a tua percepção a respeito da igreja atual, né? E mesmo você não estando inserido diretamente nesse contexto atualmente, né? Mas você percebe muito, cara, você consegue ler muito bem a igreja e como ela tem se movimentado hoje, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta que eu não te fiz antes. Qual é a tua percepção do futuro da igreja, cara? Ou do que você acha que, por onde a igreja está indo, ou ela talvez devesse ir? Enfim, tua percepção a respeito do amanhã da igreja. A igreja cristã no Brasil. Olha, é uma boa pergunta. É uma pergunta maravilhosa. Assim, eu cresci numa igreja que era contra a cultura. Eu me acostumei com a igreja sendo contra a cultura. Teve uma época da minha vida, quando eu estava mais brigado com a fé, que eu até brincava, falava assim, cara, hoje eu nem precisaria me desviar. Porque hoje tem muita coisa que eu fui fazer, hoje tá normalizado. Mas assim... que na tua época fizeram uma tatuagem... você não podia ir no cinema. O cinema é um território do diabo. Essa aí eu nunca... Eu acho que eu nunca passaria nem na frente, cara, porque então, eu não podia ir no cinema, cara. Você não podia ir no cinema, você não podia escutar música secular. Né? TV em casa de jeito nenhum. Não, TV você podia ter. Podia? Podia porque tinha programa evangélico, né? Então se os caras estão, você pode ter. Algumas não podia, né? Algumas não podia. Mas você não podia ir no cinema, você não podia... Bola. Algumas igrejas que eu passei, você não podia jogar bola, você não podia usar certo tipo de roupa, não podia usar certo tipo de maquiagem, tipo, tinha que estar... cabelo sempre cortado. Uma das primeiras coisas que eu fiz, quando eu estava já na faculdade de teologia, foi deixar o cabelo crescer. Tive cabelo no ombro. Porque eu falei, não, agora eu vou, agora eu tô estudando teologia, eu aprendi as coisas, agora eu posso fazer as coisas. Venha reclamar que eu vou lhe ensinar. Fala, não, então me prova aqui, me prova aqui, vamos ver. É um crente rebelde, né? Eric é rebelde até hoje, né? Eric não deixou o cabelão crescer. Mas assim, hoje é muito difícil você não saber da igreja, porque a igreja que eu cresci não existe mais, a igreja contra a cultura não existe mais. Né? Você tem um movimento ali, um movimento aqui. Hoje a igreja é cultural. Hoje faz parte da sociedade você ter a igreja protestante nela. Né? Então hoje, do mesmo jeito que na minha época tinha um católico não praticante, hoje a gente tem um protestante não praticante. É isso aí. Tem um cara que nasceu, já está na terceira geração do cara que é de família evangélica, de família ou protestante tradicional, né, e tudo mais. E se alguém perguntar pra ele, você é o que? Ele vai dizer, eu sou evangélico. Eu sou evangélico. Qual foi um culto que você foi? Eu sou evangélico. Minha família inteira é evangélica. Não, tem uma pergunta muito melhor. Quando você se converteu? Quando você se converteu? O cara fala assim, desde que eu nasci. Desde que eu nasci, né? Nem Calvino falaria uma coisa tão bonita dessa. Né? Eu acho que a igreja hoje, ela tem muitos pontos positivos em ser cultura, né? Porque ela acabou sendo uma igreja muito mais próxima do ser humano. Tipo, a gente foi ali, viu o espaço comum de vocês. Cara, é muito bom. É muito bom você permitir que na igreja tenha um pinball, uma sinuca, alguma coisa. É bom você ter um espaço onde você não coloque na cabeça do cara que se ele entrar ele vai pegar fogo. Né? Que esse espaço não é sagrado demais. É um espaço de humanos para humanos. Como eu acho que isso vai se desenvolver com o tempo? Tem a visão histórica da coisa. Primeiro vai ficar muito solto, depois vai ficar muito fechado novamente. Essa é a espiral histórica que toda religião passa. Primeiro ela é contra a cultura, ela é absorvida, ela é normatizada, ela vira cultura, ela vira um negócio muito legal para todo mundo ter, ela vira um negócio maravilhoso que é da sociedade, é bonito ser, depois ele é muito normal ser, depois ele é carne de vaca ser, depois ela se fecha extremamente. Hoje, a religião que mais cresce no mundo é uma das religiões mais rígidas, que é o islamismo. A religião que mais cresce na Europa é o islamismo. Loucura isso, cara. Insano, não? Uma religião que tem a mídia contra, uma religião que tem a sociedade contra, uma religião que ela, em todo aspecto, é contra a cultura. E ela é a que mais cresce. E é uma das mais rígidas do mundo. Eu acho que como evangélicos, como protestantes, a gente vai ver um fenômeno de mega abertura maior do que a gente já tem.
muito maior do que a gente já tem. Isso fazendo uma leitura muito minha, no sentido, não estou falando de espiritualidade, porque isso não é comigo, esse não é meu departamento, esse departamento é do chefe, né? Departamento do patrão. É do dono, né? Mas fazendo uma leitura assim, historicamente falando, ela vai ficar muito mais cultural do que é hoje. A gente vai importar produtos muito mais, a gente vai consumir produtos muito mais, porque a gente hoje consome mais rápido, né? Lançava uma música lá, Hillsong lançava uma música, demorava 2, 3 anos para isso virar hit aqui. Hoje eles lançam lá, a gente tem a versão traduzida na hora, né? Começou a ter as mega churches lá, em 1 ano começou a ter aqui. Isso aí. Né? Então, a gente vive um fenômeno de compartilhamento cultural muito grande. E a gente vive também a parte boa disso, que é isso que eu falei, vocês têm espaço mais aberto, você tem uma igreja mais humanizada com algumas necessidades. Tem igreja, tem pista de skate. Isso é muito legal, isso é muito bom. O que me parece, assim, desse movimento, que é do pêndulo social, desse movimento da igreja, é que hoje nós estamos vivendo uma relativização dessas coisas que leva a pessoa para dentro do sagrado, do extraordinário, né? Então o extraordinário está ficando enfraquecido dentro da igreja. Então quando você olha para uma religião mais radical como o Islã, você tem um extraordinário, né? Você Sim. tem a questão da presença de Deus, você tem a questão do radicalismo em segui-lo, você tem um livro sagrado que você tem que respeitar. E a gente está perdendo tudo isso, né? Em troca dessa relação cultural, de estar inserido na cultura. Então, assim, não estou dizendo que isso é ruim, mas eu acho que isso vai gerar um efeito colateral a ponto de que as novas gerações, porque você pode ver, a gente sempre quis experimentar as coisas dos nossos pais, né? A gente vai ouvir rock antigo. Exato. A molecada daqui a pouco vai querer ouvir vinil, né? Exato. Como foi essa experiência, né? O analógico, porque minha geração foi uma geração de migrante, né? Nós somos imigrantes do analógico para o digital, né? A nossa nova geração já nasce no digital. Então, eu fico pensando se lá no futuro não vai ter um movimento de tipo, eu quero ir numa igreja que lê a Bíblia. Porque hoje a gente projeta a Bíblia. Ninguém mais está levando o livro físico nas igrejas. Exato. E isso é antropológico e dá um sentido antropológico para a sua fé. Você tem um livro sagrado que você respeita, você leva com você, você lê em páginas de papel. Então, eu acho que a gente abriu mão disso, mas eu acho que no futuro, movimentos dentro do próprio cristianismo vai resgatar isso de uma forma radical. Vai dizer, não, o crente tem que levar a Bíblia debaixo do braço. Exato. O crente precisa ler o livro. Exato. O livro é sagrado. E talvez venha uma sacralização, um literalismo volte de novo. Sem dúvida. Né? É um fundamentalismo literalista. E talvez isso aconteça. Não, mas é exatamente isso. Superabertura, fechamento. Eu acho que isso vai acontecer. Eu tenho essa percepção que isso vai acontecer. Leitura, o mais rápido possível vai acertar, né, cara? Quem vai chegar primeiro, já tem né? Igreja, exato. Mano, que agora não estão mais cantando os famosos worships, né? Já não estão cantando música congregacional. Sim. E tá voltando a releitura, né? A releitura, né? Isso é bom, hein, cara? Isso é muito legal. Isso é muito legal porque, assim, porque tem valor tradicional. Tradicional no sentido histórico. Né? Faz parte da nossa história esse tipo de coisa. Lógico. Né? Se a gente não conversasse sobre a sua história, a gente não conversaria nada aqui. Exatamente, né? Basicamente, tudo que a gente tem é história, né? Isso aí. Os movimentos de worship, que hoje são muito famosos, assim, eles sofrem. A igreja adotou o worship de forma modástica. Tipo assim, é moda, é midiático, é moda, dá muito certo lá fora, vai dar muito certo aqui dentro, né? A gente faz isso, o marketing a gente faz isso direto. A gente olha para os Estados Unidos de 2023 para projetar a tendência de 2024. É bem isso. E se você pega três grandes influenciadores, você pode escolher qualquer um. Se você olhar lá fora, é uma exata repetição de padrão do que já foi feito. O cristianismo pegou isso aqui no Brasil. Eles olham para a Austrália, alguns olham ali para o Reino Unido, muito mais se olha para os Estados Unidos, eles olham o que aconteceu lá e já trazem para cá. Então, tipo, o worship foi assim, estourou lá fora, veio para cá, não, nós temos que fazer parte desse movimento, porque é um despertar que Deus está fazendo ao redor do globo, é um novo avivamento, né? E pega. Só que daí acontece o que acontece com todo produto.
existe um cansaço do produto no mercado. Existe um cansaço do formato daquela mídia. E aí ela começa a ter, ela vai se esvaziando. Porque ela é novidade, todo mundo quer, experiência nova, todo mundo quer, mas com o tempo isso vai decaindo. Quando você vai decaindo, você vai começando a caçar outras coisas. Então você vai indo para projeção, você vai indo para experiencialismo, você vai indo. Um belo dia, você vai notar que alguma coisa se mantém em repetição ainda apesar das modas. E quando você nota isso, você bate nos preceitos mais básicos da busca humana, que é a segurança. Né? Todo ser humano busca um ponto de segurança em alguma coisa. Em algum momento. Em algum momento. Maslow fala sobre isso, né? Exato. Então você pega aquilo de volta e fala assim, cara, o que se manteve? Teve worship. Antes do worship havia os mega espontâneos. Antes dos mega espontâneos tinha as músicas temáticas, né? Agora a gente está vivendo a época do country cristão. Agora a gente está vivendo a época do acústico cristão. Agora a gente está vivendo a época das músicas de guerra cristãs. O que se conservou no meio disso tudo? Se a gente fosse só pegar a música, para falar, o que se conservou no meio disso tudo? Congregacional. Isso atravessou tudo. Cara. E sempre retornam a ele, por quê? Porque ele é um elemento que dá segurança nas pessoas. Literalmente isso. Então, assim, muito como o Eric falou, vai chegar um belo momento em que aquele livro que todo mundo tem em casa vai começar a gerar uma sensação de segurança. Porque não importa se eu li no iPad, no iPhone, em outro tipo de tablet, se eu li no PC, não importa. Aquele livro está lá. E ele estar lá, apesar de todos esses movimentos, ele começa a me gerar segurança. Eu olho aquilo ancora a minha segurança e falo assim, cara, acho que isso aqui é onde realmente está. Então eu acredito que a gente vai ter esse movimento de retorno muito em breve, sei lá, acho que nos próximos 5 anos, 5, 7 anos. Esse movimento de retorno a alguns pontos tradicionais. A gente já vê alguns movimentos tradicionais surgindo. Isso aí. Acho que é o que é muito mais valorizado hoje em dia, isso, na verdade, né? Sem dúvida. Eu venho de uma igreja, poderia dizer que ela é uma igreja neopentecostal. E a tradição da igreja missionária daqui, né, de Londrina, foi o que me trouxe para cá, cara. A tradição da igreja. A tradição da igreja. Então, antes era algo chato para um jovem, talvez, né, buscar isso, mas para mim a tradição é o que mais fazia sentido. E, na verdade, hoje é o que mais me ajuda a comunicar uma igreja saudável para o pessoal que já foi ferido de alguma forma com a igreja, sabe? Tipo, olha, nem todas passam por isso, nem todas são assim, que é engraçado que é como se algumas igrejas que foram surgindo aí, as neopentecostais que não têm tradição talvez nenhuma, elas saem catando de algum lugar o que acha que é a experiência, ou melhor, as experiências delas e que acha que a igreja vai lá e faz, e constrói um novo capítulo na história da igreja, esquecendo os capítulos anteriores. Então a tradição é massa porque ela não anula os capítulos anteriores da igreja, porque a igreja, a teologia é formada da história, né? Exato. Eu acho que quando a gente começa a pegar igrejas que têm isso, que conseguem fazer isso, quando a gente pegar ministérios que conseguem fazer essas releituras, eles acabam sendo ambientes mais saudáveis. É isso aí. Bem psicologicamente mais saudáveis, principalmente. Porque quando você começa... A primeira grande crise é assim, se eu pego um catado da experiência aqui, putz, essa experiência é maravilhosa, então ela tem que mandar na igreja. Pego outra aqui, vou indo. A primeira coisa que eu crio é uma crise identitária. Se eu abro uma igreja hoje, só baseado nas experiências que eu acho legal, dos últimos 5 anos que eu tive... Daqui a pouco eu vou ter uma crise identitária, porque eu vou mudar, aquelas experiências vão ter outro entendimento, e elas vão ter, e aí eu vou ter que sustentar o discurso. E esse é o problema, né, cara? Esse é o problema. E às vezes a briga para sustentar o discurso termina ultrapassando muitos... O bom senso até da... O bom senso e os limites que... quebram com os princípios da palavra, né, cara? Exatamente. Enfim, ó, estamos tendo um papo massa aqui com o Anderson. Eu acho que essa câmera que tá na frente pra mim aqui, ela deu o zererê, ó. Eu vou pra última pergunta, e minha última pergunta vai ser fé, igreja, teologia e trabalho.
Só para finalizar, tipo, Fé, teologia... Igreja e trabalho, né? Fé, teologia, igreja e trabalho. Por que eu tô falando sobre tudo isso, cara? A maioria das pessoas que nos ouvem, elas estão envolvidas em tudo isso que eu acabei de falar para você, né? Mas ainda existe uma tentativa da igreja de meio que tirar as pessoas do mercado de trabalho. E isso acontece, tá? Parece loucura, mas acontece. Não, acontece bastante. De tirar as pessoas do mercado de trabalho, tirar as pessoas do mundo acadêmico e fazer com que aquelas pessoas vivam apenas dentro da igreja, e isso termina empobrecendo, né? A própria membresia da igreja. A igreja não cresce porque não tem pessoas que pensam fora da caixa, que experimentam de outras culturas, né? De contato com outras pessoas, enfim. Isso termina se tornando um problema para a igreja. E boa parte das pessoas que nos ouvem estão nesse contexto e às vezes acham que a melhor coisa a se fazer é realmente ficar distante do mundo lá fora. Quando na verdade, eu acredito, isso aqui é meu ponto de vista, mas a gente vai ouvir o seu. Quando na verdade eu acredito que a igreja, fazendo jus ao nome, ela foi chamada para fora, cara. Ela não foi chamada para ficar ali. Muito pelo contrário, cara. Eu acho que eu afeto muito mais, eu causo muito mais impacto, eu comunico muito mais quando eu vou para o mercado de trabalho, quando eu vou para o mundo acadêmico, quando eu vou para outros lugares, quando eu saio com meus amigos, quando eu vou num bar, ainda que aquilo não seja o meu local de culto. Exato. Mas ali eu glorifico a Deus, cara. Se eu for com meus amigos, que eles precisam ouvir o que eu tenho para comunicar. Entende? Então, eu não sei se vai deixar isso junto aí da parada, mas a minha pergunta para você, para a gente finalizar. Ó, estamos caminhando para o fim aqui com o nosso amigo Anderson. Desde já, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um prazer enorme conversar com você. E, cara, tem alguns teólogos que ficaram para trás aqui em algumas afirmações suas, hein, cara? Porque... Meu Deus. Brincadeira. Vamos abrir mais uma igreja, então? Vamos abrir mais uma igreja. Abre duas, cara. Abre umas três. Aqui mesmo já ganhou um monte de membro. Mas por que eu tô falando isso, cara? A sua percepção a respeito da igreja é uma percepção muito legal. E pra gente finalizar, eu tenho uma última pergunta que envolve teologia, fé, igreja e trabalho. O mundo lá fora, o mundo acadêmico, o mundo corporativo. Na tua percepção, cara, isso se ajuda, um mundo ajuda o outro, ou não existem mundos diferentes, é uma coisa só? E como deve ser a atuação de um cristão, né? Dentro de todas essas áreas que a gente conversou. A gente tem... Vou te responder de duas formas. Vou te responder de uma forma muito espiritual. A primeira forma muito espiritual é assim. A gente fala muito essa questão da igreja. Não, você tem que viver dentro da igreja e nunca fora da igreja. Né? Testemunho não se manifesta na igreja. Né? Vida cristã autêntica. Testemunho cristão se manifesta fora. Esse é o viés espiritual da coisa. O real testemunho cristão. Você só consegue manifestar fora. Né? Ninguém acende uma lâmpada e põe debaixo da cama. Né? Isso é ocultar a luz. Né? O chamamento cristão geral é para se mostrar a luz. Só se mostra a luz onde há trevas. Né? Então, espiritualmente falando, numa interpretação muito literal da coisa, só existe testemunho cristão de verdade fora da igreja. Agora, eu sou um cara que, depois de passear entre a renovação, entre as institutas do Calvino e a igreja pentecostal, isso tudo eu acabei abraçando muito uma teologia moderadamente luterana. E para Lutero não existe mundo separado. Né? E eu partilho dessa ideia. Para mim tudo está corandeu, tudo é diante de Deus. Todos os mundos são um mundo diante de Deus. Então não existe espaço sagrado, não existe espaço secular, existe espaço de vida. E essa vida está diante de Deus. Aí vem aquela passagem muito famosa dos diálogos de Lutero. Um sapateiro chega para Lutero e fala assim: eu não sou sacerdote, eu não sou monge, eu não sou líder eclesiástico, eu não sou nada. Como que um sapateiro como eu consegue glorificar a Deus? Aí Lutero chega e responde: faça um bom sapato, venda a um preço justo. Ponto. E ponto. Olha que lindo, cara. E a leitura
dessa frase, dessa afirmação, dessa história contada por Lutero, né? Não sei nem se foi um fato real isso, né? A gente não sabe até hoje, A gente né, não sabe se é um fato real. Mas, cara, é isso, velho. Glorifique a Deus com aquilo que tá nas suas mãos, no seu dia a dia. Na sua agência você tem feito isso, né, cara? Só de você atender muito bem um cliente. E é engraçado que você não atende para atender uma demanda digital ou midiática apenas, né? É uma demanda pessoal, muitas vezes, cara. Pessoal. Você vai atender o coração da pessoa, enfim. Cara, muito bom estar aqui com você. Te agradeço. Essa conversa muito massa. Muito mesmo, foi muito boa, gostei muito. Gostou, cara? Gostei pra caramba, nossa, gostei muito. Vamos marcar outros momentos aí, a gente vai ter o podcast parte 2 com você, né? Vamos conversar sobre outros temas. A gente tem muitos negócios a se fazer também, né? Enfim, talvez a gente caminhe junto. A gente caminhe junto para algumas coisas. É isso aí. Antes de finalizarmos, para não esquecer, siga lá o Instagram, não só do Anderson, que tá, como é que tá no teu Instagram lá? O meu Insta tá Anderson F. Fineto, né? E esse Insta ele vai começar agora a produzir mais coisas, a gente vai começar a produzir mais coisas de negócio, de marketing. Massa, cara. E o da... Já vai ter corte desse podcast aqui lá, hein? Vai ter corte desse podcast. Nossa, esse corte, nosso podcast vai estar lá, sem dúvida nenhuma. E o da agência é Church _MKT e Mídia, né? Church Marketing e Mídia. E diga para o seu pastor não se preocupar, que é uma agência de marketing, você não vai trocar de igreja. Exatamente, você pode visitar, você pode tomar um café com a gente, pode mandar um currículo, a gente está sempre pegando currículo. Pode levar a sua empresa, vai ser atendido de forma abençoada. É isso aí, cara, chega lá. E mais uma vez, cara, muito bom estar aqui com você. E é isso, gente, estamos finalizando mais um Ismael Talks. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar e seguir o nosso amigo lá. E divulgar bastante aqui o nosso podcast. É isso? Estamos esquecendo de alguma coisa? Não, né? Eric, dá um tchauzinho, pessoal. Valeu, tchauzinho. Galera. Valeu, galera. Falou. Bye, bye.